a área da cultura hoje não tem o outro lado, significa dizer que no campo da televisão, no campo do cinema, no campo do teatro, no campo das artes plásticas, que está todo contaminado, esse troço não tem retorno. Eu estou falando isso porque, como eu convivi com o processo embrafílmico, que era um processo ainda ligado às estratégias de Marx e Engels, e que dentro dele estava estabelecido o que se chamou o processo de poder através do centralismo democrático, eu participei e tive uma visão crítica dentro desse negócio. Primeiro como um coadjuvante e depois como um dos pessoas que formavam o elenco. Só para abreviar tudo isso, para falar de minha experiência pessoal. No cinema, houve um caso muito extraordinário dessa relação do gramscismo e das esquerdas dentro desse setor do pensamento, da expressão artística e cultural brasileira, que é a adesão dos militares. Não sei por que cargas d'água, os militares criaram a Embrafilme, e mais do que isso, através de uma teoria do general Golbery, que era uma eminência à parte do governo, foi 2 vezes chefe da Casa Civil do governo Figueiredo e Geisel, se eu não me engano. Esse homem tirou a teoria da descompressão. Como o cinema novo e os comunistas eram muito inquietos no mundo externo, na França, isso aqui é o núcleo de toda essa gente, deságua tudo na França. O general Golbery, com a sua teoria de descompressão, disse, olha, se der dinheiro a esses artistas, esse pessoal, eles param de falar mal da gente no exterior e, ao mesmo tempo, a sociedade que realmente está fechada por algumas limitações de censura, ela se descomprime aí. Não podia estar mais errado. Porque isto é muito mais importante, eu acho, do que a Petrobras. O processo cultural, o processo de pensamento, a forma de pensar, a criação desse senso comum é hoje o principal obstáculo para que se atinja, por exemplo, ou que se volte a sequer porejar o processo liberal-democrata, já aqui muito bem explanado pelo general Coutinho. No meu caso específico, eu sabia disso porque um homem chamado Salomão Malina, foi secretário-geral do Partido Comunista, me informou e até escreveu sobre isso. Um acordo. E o homem que participou desse diálogo foi um sujeito chamado Leon Richman, que posteriormente, numa palestra, disse o seguinte, o processo de poder no cinema brasileiro hoje é o centralismo democrático. Isso é, a cúpula come e o resto faz a bandeja. E aí colocou-se no governo Geisel um cineasta, que não tinha esse beat ideológico todo, que terminou fazendo um filme chamado Pra Frente Brasil, que é uma calúnia à Revolução, a partir de uma história absurda, que é um equívoco, você sequestra outro por equívoco e tortura por equívoco. E cujo agente desse troço era nada mais, nada menos que Celso Amorim, hoje o principal aliado de Lula para a sabotagem da ALCA, por exemplo, e para a consecução do projeto de demonização e de alienação dos Estados Unidos. Eu testemunhei isso de perto e posso dizer que os próprios militares, curiosamente, devido a essa decodificação gramscista, conviveram com isso. Tenho certeza que nós vamos ter várias perguntas, até porque o assunto do Ipojuca é vibrante. É um assunto que nos fala no dia a dia. Nós estamos sempre assistindo ou vendo os títulos aparecerem, a questão cultural e tudo. Então, eu tomei um pouco a palavra dele, porque ele tem muito a falar. É verdade. Se deixasse, o Ipojuca ficaria 2 dias, mas vamos tentar cobrir esse restinho de tempo que falta com algumas perguntas, então. Eu gostaria de saber que você contasse rapidamente como se manifestaram essas dificuldades que você teve. Chegou na direção? Inicialmente, eu fui cortejado, como sabe fazer os comunistas. Meu irmão foi um sujeito mítico na esquerda brasileira.
Eu nunca fui de partido, nem sempre fui um democrata. Mas meu irmão, Paulo Pontes, que fez uma peça chamada Gota d'Água com o Chico Buarque, e que criou o célebre grupo Opinião, que era a vertente da esquerda dentro do teatro, foi um teórico disso. Ele... Muitas vezes as pessoas me confundiam com ele. Tá entendendo? Eu nunca deixei de fazer, no entanto, o que eles chamam de cinema social. Eu sempre trabalhei em cima, até por uma questão cultural, eu sempre convivi com a realidade brasileira. Né? Fazer um filme sobre, sei lá, o Alasca, não tinha sentido. Então, mas quando eu cheguei no poder de Collor, a primeira coisa que eu fui foi cortejado. O sujeito disse, não é possível, Pojuca, que o cinema brasileiro vai se acabar na sua mão, você é um homem de cinema. Há um fato curiosíssimo, que eu vou dizer, quando se descobriu que eu não ia fazer esse jogo, porque eu dizia invariavelmente o seguinte, olha, meu amigo, esse governo é outro, e eu vou tentar restabelecer no Brasil o sistema de mercado. Isso é, vou retirar gradativamente um Estado, enquanto estiver aí, desse negócio de processo produtivo de cinema. Não dizia ele, naturalmente, que era para desmontagem ideológica do que eles estavam criando. Eu não entrei nesse jogo, eu entrei no jogo do economês, do próprio jogo de Marx. Um jogo que, de resto, o Gorbachev fez na União Soviética. Ele disse, não tem mais dinheiro para cinema. Que vocês podem fazer o cinema que quiser, vá buscar no mercado. Gorbachev. Então, já que esse trouxe uma coisa que eu nunca revelei a ninguém, eu vou revelar. Eles queriam uma abertura comigo, eu nunca dei. Eu, se for dinheiro, pedir dinheiro, eu não peça, porque eu não vou... Eu vou ouvir e não vou me pronunciar em nada e não vou resolver nada. O processo é outro. Então, um belo dia, eu recebo um telefonema do ministro Bernardo Cabral, antes do Benjamin Mude, e ele disse, olha, Pojuca, eu estou aqui com a Ruth Escobar e o Arnaldo Jabor. O presidente, eu não sei se era real, o Bernardo Cabral é muito educado, distinto e tal, mas... E ele disse, e o presidente pediu que aqui você ouvisse esse pessoal, como eu sou o ministro da Justiça, o ministro do Diálogo, eu lhe pedia encarecidamente que viesse aqui. Eu digo, mas Cabral, esses caras querem dinheiro. O Ruth Escobar é uma cifra. É a cantora careca. Então, ele disse, não, mas eu lhe peço, pelo menos para a gente ouvir, porque é um gesto político, ouvir, tá bom, fui e ouvi. Ouvi todos aqueles negócios, que era preciso ter continuidade. Toda a preocupação desse pessoal era com a continuidade do processo produtivo, a continuidade da lavagem cerebral, a continuidade de não ter um hiato nesse processo de domesticação ideológica, etc. Na saída, como eu fiquei absolutamente calado, eu vi tal, eu disse, vou levar isso em consideração, vou examinar isso, dentro dos meus limites. Quando disse, o Arnaldo Jabor veio atrás de mim. Passou, inclusive, a me detratar posteriormente. Me chama hoje de sujeito inábil, ele diz isso. Nunca respondeu o que eu escrevi contra ele. Esse Arnaldo Jabor chegou e disse, Pojuca, eu tenho uma solicitação a te fazer. Ele é um jeito alto, um olhar de tarado. É verdade, é um negócio meio... Até na televisão engana, mas perto, assim, é um negócio meio doentio, desses tipos fisicamente, lombrosiano. E ele... Esse camarada chegou perto de mim e disse, Pojuca, manda... A linguagem é essa, porque ele tem uma linguagem de malandro. Pojuca, manda o Collor soltar a grana da rapaziada. Ele usa muitas vezes, rapaziada. E fica tudo numa boa. Eu, durante 365 dias, fui o sujeito mais avacalhado, esculhambado, cagado e cuspido da imprensa brasileira. Qualquer vagabundo metia o pau em mim. O meu casamento foi para o Beleléu. O teatro que minha ex-mulher, demorou para fazer durante 25 anos de luta, teve de ser marginalizado e hoje virou uma igreja messiânica, porque não tinha condições de manter um teatro. Hoje você é, inclusive, um empresário dentro do processo artístico brasileiro, não existe. Porque o governo, você é dono do teatro, o governo dá ali de graça. Você precisa ter custos que incorporam 35%
do que entra na bilheteria, que esse também é um jogo de azar, o jogo de bilheteria. Pois bem, ela não tinha condições de pagar 10 empregados,